Bom, vamos continuar a falar de contribuições de empresa, mas nós vamos, nos interessar agora pelas contribuições das cooperativas de produção rural, tá? Então, o artigo 201C do regulamento, ele traz essa hipótese. Então, uma cooperativa de produção rural, quando ela contrata, atenção, contrata empregados para realizarem exclusivamente a colheita da produção dos seus cooperados. Então, a cooperativa, ela tem empregados em permanência. Esses empregados da cooperativa, ela vai funcionar como empresa em geral. Sobre a remuneração deles vai ter os 20%, SAT, normal, empresa em geral. Mas quando a cooperativa contrata empregados para atenderem a colheita dos cooperados, aí vai ter um perfil diferente, que é o que vai ser apresentado aqui nesse dispositivo. Então, quando a cooperativa de produção rural contratar empregados para realizar exclusivamente a colheita da produção dos seus cooperados, as contribuições de que trata o artigo 201.1, 20%, artigo 202, SAT 123, relativamente à folha de salários desses segurados. Então, 20% SAT sobre a folha de salários dos segurados contratados pela cooperativa vão ser, substituídas pela contribuição devida pelos cooperados, cujas colheitas sejam por eles realizadas, incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma prevista no artigo 200, nós não examinamos ainda esse artigo 200, e também, se for pessoa física, no inciso 4 do caput do artigo 201 e no parágrafo 8º do artigo 202. O que ele está dizendo com essa conversa bem comprida? Que quando uma cooperativa contrata empregados para que esses empregados façam a colheita dos cooperados, essa cooperativa não tem nada que pagar 20% mais o SAT sobre a remuneração desses empregados. Essas contribuições vão ser substituídas por contribuições que cada cooperado que utiliza essa mão de obra vai ter que pagar. Então, o cooperado número 1 é uma empresa que é produtora rural, pessoa jurídica, portanto, e utilizou empregados contratados pela cooperativa para a sua colheita. Essa empresa, essa produtora rural, pessoa jurídica, vai ter que pagar 2,5% mais 0,1% sobre a receita da comercialização dessa produção rural que ela colheu com a ajuda dos empregados da cooperativa, tá bom? Se fosse uma pessoa física cooperada, um produtor pessoa física cooperado, ao comercializar a produção que ele obteve com auxílio da mão de obra da cooperativa, esse produtor, pessoa física, vai ter uma contribuição de 2% mais 0,1% sobre a receita da comercialização da produção, tá? Então, essa cooperativa, ela tem que fazer folha de salário distinta. Ela faz uma folha de salário para os empregados que são dela, cooperativa, uma folha de salário para os empregados que ela contratou para atender a colheita dos cooperados. Então, a cooperativa deve elaborar folha de salário distinta e apurar os encargos decorrentes da contratação desses empregados separadamente dos relativos a seus empregados regulares, discriminadamente por cooperado na folha definida pelo INSS. Então, a discriminação é maior ainda. Uma folha separada para os empregados regulares da cooperativa e folha para os empregados contratados para a colheita dos cooperados. Mas essa folha de salário desses empregados que vão fazer a colheita dos cooperados, ela vai ter que se subdividir, ela vai ter que ser dividida, porque tem que ser uma folha, por cooperado, porque os encargos têm que ser separados por cooperados também, tá? Então, a cooperativa, ela só vai ficar responsável pela arrecadação e recolhimento da contribuição dos segurados que ela contratou. Então, no que diz respeito à contribuição dos segurados, a cooperativa, ela desconta 8, 9 ou 11 da remuneração dos empregados que ela contratou, mas a parte patronal incidindo sobre a remuneração dos empregados, que não são os regulares, são os contratados para a colheita dos cooperados, a parte patronal sobre a remuneração
não vai ser dessa forma, não tem 20% ISAT sobre a remuneração, porque esses 20% ISAT vão ser substituídos por contribuições sobre a receita que vai ser comercializada por cada um dos cooperados que utilizou a mão de obra. Tá? E também existe sobre a receita da comercialização um senar que, se for produtor pessoa jurídica, vai ser de 0,25. Se for produtor rural pessoa física, essa contribuição vai ser de 0,2%. E sobre a folha dos empregados regulares, se é uma cooperativa de produção rural, ainda vai ter um senar de 2,5% sobre a folha de salário, sobre a remuneração dos empregados regulares da cooperativa. Então, essa contratação de trabalhadores do meio rural leva a formar cooperativas, consórcios simplificados de produtores rurais e pessoas físicas. Lembrar que a cooperativa pode ter produtor rural, pessoa jurídica, produtor pessoa física. Já no caso de consórcios simplificados, formado por produtores pessoas físicas. Então, são meios encontrados para enfrentar a informalidade no campo. Então, em vez de cada cooperado contratar empregados separadamente, a cooperativa contrata os empregados, tá? E esse trabalhador presta serviço aos cooperados. Então, como enfrentar a contratação pulverizada de trabalhadores rurais, tá? Um mesmo trabalhador presta serviço a diversos produtores, pessoas físicas e jurídicas por períodos curtos. Então, como enfrentar isso? Tá? Um trabalhador com diversos contratantes é problemático, porque isso leva à informalidade. Tá? Eu tenho um trabalhador que passou uma semana numa fazenda. Tá? É muito mais provável que ele fique na informalidade, que o empregador, o contratante aí, não vá anotar carteira, não vai informá-lo na GFIP. Então, para combater, né, para ter um instrumento para amenizar essa situação, se faz com que a cooperativa ou consórcio simplificado contrate um trabalhador que vai atender, né, a vários produtores, mas cabe a responsabilidade apenas, por exemplo, à cooperativa de formalizar a condição daquele trabalhador. Então, aí eu faço o seguinte, quem contrata é a cooperativa de produtores rurais, pessoas físicas e pessoas jurídicas. O trabalhador, tá? Ele vai ser contratado pela cooperativa. A cooperativa vai anotar a carteira dele, vai fazer folha de pagamento, vai fazer a GFIP, tá? Essa cooperativa é formada por produtores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? Então, esse trabalhador, em vez de ser contratado por todos esses produtores, uma semana por cada produtor, o trabalhador vai ser contratado pela cooperativa e presta serviço a esses vários produtores cooperados, tá? Então, os trabalhadores rurais, eles são contratados pela cooperativa e eles vão prestar serviço para vários produtores, mas o vínculo deles é com a cooperativa. Essa cooperativa, além dos trabalhadores regulares, que, né, são empregados o ano todo, normal, como qualquer empresa, ela vai contratar esses trabalhadores para atender exclusivamente a colheita dos cooperados. Então, o que a cooperativa tem de responsabilidade? Ela contrata os empregados, ela inscreve os empregados na Previdência, anotando a carteira deles, prepara a folha de pagamento, prepara a GFIP e a cooperativa, ela arrecada e recolhe a contribuição dos empregados, que aí seria um percentual de 8, 9 ou 11% sobre o salário de contribuição desses empregados. E cabe à cooperativa também demitir os empregados, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas decorrentes dessa rescisão, tá? Então, a cooperativa, ela arrecada e recolhe a contribuição de 8, 9 ou 11 dos segurados, resolve, portanto, a parte da contribuição do trabalhador, do segurado. E cada produtor cooperado recolhe a contribuição patronal sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Isso significa dizer que a cooperativa não vai pagar 20%, nem o SAT 1, 2 ou 3 sobre a remuneração dos empregados. Por quê? Porque essa contribuição patronal, tendo em vista a contratação desses empregados, é resolvida quando cada um dos cooperados paga a contribuição sobre a comercialização da produção rural. Então, cooperativa contrata empregado, inscreve empregado, demite empregado, prepara a folha de pagamento, informa a GFIP, arrecada a contribuição
e ela não tem que pagar 20% nem SAT 1, 2 ou 3. Ela não vai pagar isso, tá? Vamos lá. E o cooperado? Vamos dizer que seja um cooperado produtor rural pessoa física. Ele vai ter que fazer a contribuição patronal relativamente àqueles empregados da cooperativa que lhe prestaram serviço. Só que não vai ser sobre a remuneração dos trabalhadores. Quando esse produtor rural, pessoa física, vende produtos rurais esses que foram obtidos com a ajuda dos empregados da cooperativa, tá? Ele vai ter que pagar 2% para a Seguridade, 0,1% de SAT, 0,2% de Senar sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. O produtor rural, pessoa jurídica, tá? Utilizou também empregados da cooperativa que o ajudaram a produzir esses itens que agora vão ser comercializados. Esses produtos rurais comercializados vão gerar receita e sobre a receita em si de 2,5% para a Seguridade, 0,1% SAT, 0,25% de Senar e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Então, né, aí outra questão importante que a gente tem que olhar é que quando é produtor rural, pessoa jurídica que vende a produção, ele é o contribuinte e ele é também o responsável pelo recolhimento. Então, o produtor rural, pessoa jurídica, vendeu a produção rural e ele vai ter que pagar esses percentuais sobre a receita obtida com a comercialização. Ele mesmo faz a guia, porque o responsável pelo recolhimento é o produtor. Quando se trata de produtor pessoa física vendendo, eu tenho que ver qual é a destinação da produção, para quem ele está vendendo. Porque o produtor rural, pessoa física, quando vende a sua produção, ele será sempre o contribuinte, mas ele pode, dependendo da venda, subrogar o seu adquirente, determinar que a responsabilidade pelo recolhimento seja do adquirente da produção. Então, vamos ver aqui. Um produtor pessoa física vende no varejo a sua produção rural. Qual é a contribuição? Está aqui, 2% mais 0,1 mais 0,2. Quem é o contribuinte? É o produtor. Quem recolhe, quem é o responsável, quem é que faz a guia e paga no banco? É o produtor, tá? Um produtor pessoa física, ele vende a outro produtor pessoa física ou a outro segurado especial, poderia ser, né? Um produtor pessoa física vendendo para um segurado especial. Ele é o contribuinte e ele é o responsável pelo recolhimento. Mas vamos dizer que um produtor pessoa física, ele venda a sua produção rural para um adquirente pessoa jurídica, ele vende a sua produção rural para uma indústria. Ele continua sendo o contribuinte desse percentual aqui, mas quem recolhe é a indústria que vai descontar dele e repassar aos cofres da Previdência, tá? Se esse produtor entregar a sua produção, produtor pessoa física, entregar em consignação, tá, a sua produção rural, ele é o contribuinte, mas quem vai recolher a contribuição é o consignatário, tá? Se ele vender adquirente pessoa física para revenda no varejo, ele vende, não é para consumidor final, é para um indivíduo que compra para revenda. Esse adquirente pessoa física que compra para revenda fica subrogado. Então, o produtor é o contribuinte, mas o adquirente pessoa física que comprou a produção para revender lá adiante no varejo é subrogado, é o responsável pelo recolhimento. Então, vocês veem que aqui a ideia é muito mais mostrar que no caso de pessoa jurídica, não importa para quem a pessoa jurídica está vendendo a produção. Quando é produtor pessoa jurídica, ele tanto é o contribuinte quanto é o responsável pelo recolhimento da contribuição sobre a comercialização da produção rural, tá bom? Vamos lá. Então, contribuições patronais sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. A pessoa jurídica contribui com 2,5 mais 0,1 e a pessoa física contribui, quando for um cooperado produtor pessoa física, com 2 mais 0,1 também. E a cooperativa, ela só vai recolher a parte descontada dos empregados, de 8, 9 ou 11. Então, os cooperados resolvem a parte patronal, a cooperativa resolve a parte da retenção e do recolhimento das contribuições devidas pelos empregados que ela contratou. Tá? Então, a cooperativa de produtores rurais, pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? Lembrar que vai ter aqui
o trabalhador contratado para atender, né, aqui esse grupinho, atender apenas aos cooperados, e vai ter os empregados aqui da própria cooperativa. No que diz respeito aos empregados da cooperativa, ela vai, né, ter que recolher o quê? 20% sobre a remuneração, SAT 1, 2 ou 3, tá? Ela é contribuinte responsável pelo recolhimento. No que diz respeito aos empregados contratados para atender a colheita dos cooperados, nós temos 2,5 ou 2, conforme seja produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, incidindo sobre a receita, 0,1 sobre a receita, e o contribuinte aqui não vai ser a cooperativa, tá? Vai ser cada produtor cooperado. Então, a cooperativa elabora a folha de salário distinta, de forma discriminada por cooperado, e agora nós vamos ver o consórcio simplificado de produtores rurais. O consórcio, ele reproduz essa dinâmica da cooperativa, com a única exceção de que ele, tá, é formado apenas por produtores rurais, pessoas físicas, tá? E é um assunto que é tratado no artigo 22b da Lei 8.212. Tá? Lá nós temos que as contribuições de 20% e, tá, também, né, contribuição de que trata os incisos 1 e 2 do artigo 22 dessa lei, 20% sobre a remuneração de empregados e avulsos, 2 seria, né, os 20%, seria o SAT, perdão, aqui é 20%, e aqui é o SAT, que aqui nós estamos na lei, SAT 1, 2 ou 3, são substituídas, tá? Em vez delas incidirem sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador rural contratado pelo consórcio, tá? Essas contribuições de 20% e do SAT vão ser substituídas pela contribuição de cada produtor rural calculada sobre a receita da comercialização da produção rural. E o que é esse consórcio simplificado de produtores rurais? Tá? Diz lá no artigo 25A da Lei 8.212 que equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio simplificado de produtores rurais formado pela União de Produtores Rurais Pessoas Físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviço exclusivamente aos integrantes do consórcio, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos. Então, esse documento que vai ser registrado no cartório, tá, que dá nascimento formal ao consórcio, tem que ter a identificação de cada produtor, endereço pessoal, tanto do produtor quanto da propriedade rural, registro do produtor no INCRA ou informações relativas à parceria, arrendamento, né, ou meação, que for equivalente, e aqui a matrícula SEI de cada um dos produtores rurais. Quanto a essa determinação de que o consórcio deverá ser matriculado, antes o consórcio tinha que ter um SEI, cadastro específico do INSS, só que isso aqui mudou. Hoje o consórcio tem que estar registrado no CNPJ, mesmo sendo um consórcio formado por, né, produtores rurais, pessoas físicas, mesmo não tendo personalidade jurídica distinta dos seus componentes, ele tem que ter um CNPJ, tá? Tem que ter uma inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Então, uma coisa importante para a prova de vocês com relação ao consórcio simplificado, que é essa união de produtores rurais, pessoas físicas, com o objetivo de contratar mão de obra para atender a todos eles. Esses produtores integrantes de consórcio simplificado, eles são responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias. Então, existe solidariedade entre os integrantes, os produtores integrantes do consórcio simplificado de produtores rurais. Então, vamos ver o que o regulamento nos traz sobre o consórcio? Repete a lei. Equipara-se ao empregador rural, pessoa física, o consórcio simplificado de produtores rurais. O que é esse consórcio? É a união de produtores pessoas físicas, onde esses produtores outorgam a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores rurais
na condição de empregados, e esses empregados vão prestar serviço exclusivamente aos integrantes do consórcio. E esse consórcio, ele nasce quando se registra em cartório de títulos e documentos, tá? O estatuto lá do consórcio, tá? Com os nomes de todos os consorciados. Então, nós já vimos que o documento de nascimento, de criação do consórcio, tem que conter identificação de cada produtor, endereço pessoal, endereço da propriedade, registro no INCRA, informações relativas à parceria, arrendamento ou equivalente. Cada produtor tem que ter uma matrícula, que antes era no INSS, hoje é na Receita, que se chama de matrícula SEI, Cadastro Específico do INSS. Quanto a essa matrícula aqui, nós já vimos que ela tem que ser trocada por um CNPJ. Então, o produtor a quem se outorgou os poderes de representar os demais vai abrir um CNPJ. Ele vai inscrever o consórcio no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Bom, as contribuições, tá, de que trata o inciso 1 do artigo 201, que são os 20%. O artigo 202, que é a contribuição do SAT, que pode ser, né, dependendo da atividade preponderante, 1, 2 ou 3. Bem como as devidas ao Senar, que quando o Senar é sobre a remuneração, ele é 2,5%. São substituídas, em vez de incidirem sobre a remuneração, paga ou creditada aos empregados, 20% é substituído por 2% sobre a receita. O SAT 123 é substituído por 0,1% sobre a receita. E o Senar é substituído por 0,2% sobre a receita. Só que em vez de ser o consórcio a pagar isso daqui, quem vai pagar essa contribuição é cada um dos consorciados quando comercializar a sua produção, tá? Então, eu tenho vários produtores, cada um com a sua matrícula SEI, formando um consórcio, tá? Eles fazem isso, né, registrando o documento de criação do consórcio no cartório, escolhe um representante entre os seus integrantes e inscreve, o representante inscreve no CNPJ. O que o consórcio simplificado de produtores rurais faz? Contrata empregado, inscreve empregado, demite empregado, tá? É o gerenciamento de mão de obra. Prepara a folha de pagamento, informa a GFIP e o representante do consórcio, tá? Arrecada a contribuição dos empregados no percentual de 8, 9 ou 11%. E a contribuição patronal, ela vai incidir sobre a receita. Cada um desses produtores, quando comercializar a sua produção rural, vai desembolsar uma contribuição que vai representar a contribuição patronal nesse contexto de 2% mais 0,1 mais 0,2. Então, veja, o produtor rural, pessoa física número 1, por conta de ter utilizado na mão de obra, né, contratada pelo consórcio, ele conseguiu ter uma produção que resultou numa receita de R$200 mil. Sobre esse valor de R$200 mil, vai incidir, né, esse conjunto aí de contribuições, vai resultar em R$4.600 e essa vai representar a contribuição patronal, tendo em vista a contratação desses empregados, tá bom? Então, aqui nós encerramos a nossa aula sobre cooperativa de produtores rurais e sobre consórcio simplificado de produtores rurais. Só lembrando que lá na cooperativa eu posso ter produtores rurais, pessoas jurídicas e pessoas físicas. E no consórcio simplificado eu só tenho produtores rurais, pessoas físicas a ele associados. Até a próxima aula.